E aí, gente, beleza? Estamos aqui com o César Taurion, que é um profissional de tecnologia e inovação que está atuando em algumas décadas e ele vai contar um pouquinho isso para vocês. César, é um prazer ter você aqui. E a primeira pergunta que eu vou fazer é sobre essa transição da tecnologia, né? Como que você vê as diferenças do que era no início, aconteceu no meio disso tudo e o que a gente está vivenciando agora? Legal estar aqui conversando com você. Eu posso dizer que eu vivenciei diversas ondas de tecnologia. Eu comecei a minha atividade profissional com mainframes, depois passei para os computadores de pequeno porte, veio o microcomputador, veio o computador para o nosso bolso, que é o smartphone. O que nós estamos vendo é uma mudança que está se acelerando muito, e isso é a grande diferença. Antes levava-se muito tempo para fazer uma mudança, mesmo porque, se você olhar uma tecnologia exponencial, no início as diferenças são pequenas. Digamos que seja dobrar de distância percorrida a cada momento. Então é 1 metro, 2, 4, 8, 16, vai dobrando. A exponencialidade é assim. Só que antigamente era 1, 2, 4, 8, 16. Agora nós já estamos 4 GB, 8 GB, 16. Os saltos são muito grandes. Então isso é muito diferente. Além disso, o que nós vimos nos últimos anos é a disseminação da tecnologia pela sociedade. Antes era muito raro. Eu, por exemplo, quando comecei a minha carreira, eu usava o mainframe na empresa e só podia usar o computador na empresa. Tinha terminais. Eu não tinha o terminal em casa, só podia usar lá. E se eu quisesse fazer alguma coisa, eu teria que estar no horário de trabalho da empresa. Com o microcomputador, eu passei a ter mais flexibilidade. O computador me permitiu que eu tivesse acesso à tecnologia, mas eu tinha que me deslocar para casa. Era muito comum, nos anos 90, a gente falar: eu vou lá para casa para usar o computador. Você tinha que se dirigir para algum local para usar o computador. Hoje não. Hoje o computador está aonde você estiver. Seja no smartphone, seja no seu relógio, você está vestindo, inclusive, o computador. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, o aumento da capacidade, o custo diminuiu assustadoramente. Para termos uma ideia, eu vivenciei o estouro da bolha da internet, aquele no anos 2000, onde grandes empresas ou grandes ideias, que seriam as startups ou as .com na época, elas surgiram e desapareceram. E coisas que hoje estão dando certo. Na época não deram certo por algumas razões. Primeiro, o custo. Para se colocar uma startup no ar em torno do ano 2000, era mais ou menos 5 milhões de dólares. Por quê? Eu tinha que comprar um parque imenso de computadores. Hoje você tem um ambiente de nuvem, e eu tinha que comprar licença de software, e hoje eu uso open source. Hoje talvez eu gaste 50 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares. Antes era 5 ou 10 milhões de dólares. Então o que nós vimos? Que hoje a facilidade de você ter a possibilidade de criar um negócio novo é muito maior do que era antes. Antes a gente tinha muita dificuldade. Grandes coisas surgiram, claro, muitas das coisas que nós temos hoje apareceram naquela época. Só que hoje é muito mais fácil. Por outro lado, exige que você tenha muito mais criatividade, porque grande parte das coisas, de alguma forma, já foram feitas. Você tem que ter mais criatividade. Antes você fazia alguma coisa e ninguém tinha, então você conseguia ir à frente, pelo menos com alguma ideia razoavelmente inovadora. Hoje o desafio é ser criativo e ser inovador. É ótimo. Isso, pegando esse gancho de ser criativo, ser inovador, que você tem que... Tudo já está criado, né? A gente tem que sempre estar... Tudo não. Quase tudo já está criado, mas você tem que ser cada vez mais criativo para você conseguir resolver os problemas de uma forma diferente, que ninguém nunca pensou. E aí, pegando esse gancho, como que os jovens hoje podem se capacitar, não só com a tecnologia, mas com essas outras habilidades? Porque não é só programar, não é só ser especialista, também não gosto dessa palavra, especialista, mas não é só saber programar, não é só entender sobre inteligência artificial. É você saber a aplicação disso na sociedade, para você resolver diversos problemas. Então, como que você vê, assim, sendo uma pessoa que também está muito nessa área de educação, de capacitação, qual o recado que você dá para os jovens sobre se capacitar, não ser só um programador, mas ser criativo, ser uma pessoa que consegue visualizar o problema de forma ampla, sabe se comunicar com as pessoas para poder conseguir chegar nos problemas e resolver? É muito legal essa pergunta, porque se você se torna um especialista, talvez você tenha dificuldade de sair. Vou contar uma pequena historinha antes de entrar na resposta.
Quando eu estava trabalhando numa grande corporação, eu fui diretor da IBM durante muito tempo, na área de novas tecnologias, e teve um determinado momento que algumas pessoas foram desligadas. E uma dessas pessoas veio me procurar para conversar comigo. Falou o seguinte: olha, eu estou há 25 anos, ou quase isso, aqui na corporação, e agora eu estou sendo desligado. Pô, 25 anos, puxa, o que você tem feito nesse tempo todo? Não, eu sou programador COBOL, mas 25 anos programando COBOL? Você não fez outra coisa? Não, porque eu gosto de COBOL. Aí falou as maravilhas, tudo bem no COBOL. Mas imagina, 25 anos fazendo a mesma coisa, o valor dele ao longo do tempo foi diminuindo. Não havia mais necessidade de programadores COBOL. Então, um ou outro, mas não como antes. E essa dificuldade, quando você mergulha, fica muito difícil você voltar à superfície. Quando volta à superfície, o navio de onde você mergulhar foi embora. Quer dizer, então, você vai ficar no mar perdido. Então, o que nós vemos hoje? Que é fundamental você ter, e essa é uma deficiência do sistema educacional brasileiro, a visão de empreendedorismo. Nós temos muita dificuldade disso. O ambiente onde nós vivemos, o ambiente brasileiro, é inóspito para o empreendedor. Você tem uma burocracia, você tem um aparato governamental extremamente difícil de você vencer. E a academia ela não ensina, desde baixo até a universidade, não ajuda você a ser empreendedor. Os próprios cursos são muito teóricos. Eu vejo que não tem muito sentido, por exemplo, você dar uma aula se as informações estão no Google e o professor muitas vezes está dando aula de coisas que ele estudou há 10, 15 anos atrás, que não tem mais sentido hoje. E você está formando profissionais para atividades que talvez desapareçam ou mudem completamente nos próximos anos. Então, qual é a grande característica do profissional dos próximos anos? É a capacidade de mudar. Eu não vou me formar e vou me aposentar na mesma carreira. Com certeza não, a carreira vai mudar e talvez mude radicalmente. Eu não vou ficar e me aposentar na mesma empresa, que provavelmente a empresa não vai durar 10, 15, 20, 30 anos, vai durar bem menos. Então eu tenho que ter capacidade de mudar. E para mudar, eu tenho que ter uma visão mais horizontal. Eu tenho que me aprofundar em algumas coisas quando for necessário, mas eu tenho que estar sempre como fosse um radarzinho, olhando as novidades e buscando as novidades. E eu tenho muita coisa na internet. Você pode fazer cursos, você pode fazer inúmeras coisas. A pessoa que apenas depende do que o professor fala é muito pouco. Que ele professor, provavelmente ele está falando 1/1000º de informação que existe, do que ele teve condição de aprender. Você vai aprender uma parte disso e vai estar obsoleto na hora que você tentar aplicar. Então, use a analogia do radar, fique monitorando e constantemente esteja se renovando. O profissional que não imaginar que ele vai ficar 5, 6, 7 atividades profissionais diferentes ao longo da sua vida, ele provavelmente vai ter grandes problemas de sobrevivência. É muito interessante, muito legal isso que você falou, porque nós, quando estamos na universidade, a gente acha que nós vamos nos formar e vamos seguir aquela área para sempre. E acho que a universidade, quando você está na graduação, é a oportunidade de você abrir e ficar como um radar, como você disse. Ficar com o radar ligado e ficar monitorando, porque você vai sair daquele ambiente e você vai cair no meio do mercado de trabalho. Então, a gente não pode esperar 4, 5 anos para entrar no mercado de trabalho com o conhecimento que a gente adquiriu há esses anos antes. É verdade. Se você pegar um aspecto, por exemplo, tecnologia da informação, você pega a maioria das universidades, a ementa foi feita há 4, 5 anos atrás, a mais recente atualização. Então, você entra hoje numa ementa de 4, 5 anos atrás e se forma daqui a 4 anos, 10 anos. O smartphone surgiu há 12 anos. O mundo mudou com o smartphone. Então, se você se forma para alguém que não falou ainda em smartphone, você já tá completamente morto. Então, imagine em 10 anos. E lembra da primeira pergunta que você falou da exponencialidade, da mudança rápida? Os próximos 10 anos não foram os 10 últimos anos, foram os últimos 30 ou 40 anos de mudança. Então, em 10 anos, vai ser mais ou menos como há 30, 40 anos atrás. Olha o que mudou em 30, 40 anos atrás. O smartphone tem 12 anos, o Google ainda fez 20 anos agora. 30 anos atrás a gente não tinha nada disso, a gente usava PCs na mesa do escritório. E o mundo é completamente diferente hoje. Nos próximos 10 anos vai ser mais diferente do que nós imaginamos.
Então, eu não posso sair da universidade achando que vou ficar o resto da vida com aquele conhecimento, que assim que eu botei o pé fora da universidade já está obsoleto. Em 5 anos vai estar totalmente obsoleto. E isso em todas as áreas. E na tecnologia, indiscutivelmente, o processo é muito mais acelerado. Bom, César, muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu vou deixar vocês refletindo e não esqueçam de acessar o canal e ativar o sininho. Obrigada. Obrigado.